Inclusive, as testemunhas, essas que são as protegidas, porque você não pode, né, identificar essas pessoas, tem um biombo que separa. Então, a única pessoa que está vendo essa testemunha é o juiz. O juiz sabe a identidade dela. É lógico, se foi a promotoria que chamou, a promotoria sabe. Se fosse no caso da defesa, a defesa saberia, né? Então, aí o juiz está ali, mas ela está protegida por um biombo ali que eles colocaram. É lógico que ele, né, o Didi, vai reconhecer a voz da pessoa, mas todos que estão ali presentes são lembrados pelo juiz que não é para dar a informação de que, se você descobriu quem é essa pessoa que está falando, não é para você vazar as informações. Infelizmente, teve o vazamento da informação de quem seria a possível Mia, porque teve uma hora até que é um direito da defesa de mostrar determinadas imagens e no momento apareceu o rosto dela frontal, assim. E aí começam os detetives da internet, mesmo aqueles que estavam ali assistindo, a tentar saber quem era aquela determinada mulher. E parece que vazou alguma informação, o juiz chamou a atenção da imprensa, das pessoas que estavam ali assistindo, que isso não pode acontecer, porque, de novo, a gente está falando de uma questão de segurança, do medo. Essas mulheres sofrem, né, transtornos ali, traumáticos, assim, importantíssimos, né, de estresse pós-traumático, de tudo que elas viveram. Então, assim, tem muitas que tomam remédios controlados para poder continuar, né? A vida. Né? Porque foram anos. A gente não está falando de foi uma única vez, porque sendo uma única vez já é horrível suficientemente. Você imagina algo que aconteceu durante muito tempo. A gente vai falar do caso da Mia, que é a suposta assistente que vazou, mas antes eu queria só entender. O corpo, né, na corte, o corpo de jurados seriam 12, 8 homens e 4 mulheres. Isso. Ok? Que estão lá. Aí, na votação, é questão que nem aqui no Brasil, porque você falou quando gera uma dúvida, é complicado. Como funciona essa votação? Aqui no Brasil, se você alcança 2/3, a pessoa já é condenada. Então, você precisa de 2/3 para condenar uma pessoa. Lá nos Estados Unidos, você precisa de unanimidade. Unanimidade, então. Exatamente. E mais, eles falam entre si. Aqui no Brasil, um jurado não conversa com o outro. Inclusive, se isso acontece, isso pode dar uma anulação daquele determinado júri. Então, digamos que você é jurado, eu também sou, a gente não pode conversar entre nós. Lá não. Lá eles são obrigados a debater. Então, o juiz vai entregar várias perguntas, são vários quesitos, eles precisam responder a cada um daqueles quesitos. Então, a gente está falando aqui de 10 crimes. No final, o juiz vai perguntar: como vocês declaram, né, o réu Sean Combs em relação à lei, né, 1962 do Código Federal deles, que é o 18, em relação à organização criminosa? Eles vão dizer: guilty or not guilty, culpado ou não é culpado. Conspiração para tráfico sexual, tráfico sexual sob coação. Cada uma dessas eles vão ter que dizer se é culpado ou inocente. No final, a gente tem aqui 10 crimes. Ele pode ser condenado por 4, por 5, por 3, por 10. A gente não sabe, porque para cada um desses crimes, isso faz parte da acusação. A acusação, ela que precisa provar. O ônus da prova está na mão da acusação. A defesa não tem que provar nada. Ela tem que dizer que aquilo... Ela tem que criar dúvida. Será que isso realmente aconteceu? Será que isso não é um caso de violência doméstica? Será que isso, de fato, é um caso de uma... A gente está aqui de frente de uma organização criminosa? Será que houve realmente tráfico de pessoas? Porque para que haja tráfico de pessoas, precisa haver ali também envolvimento financeiro. Então, assim, tem que ter trocas financeiras. Então, tudo isso vai precisar ser apresentado pela acusação. Quem tem que trazer a comprovação para cada um desses crimes é a acusação, é a promotoria.
a defesa só tem que dizer, não, ele nunca destruiu. Por exemplo, a gente tem aqui, ele está sendo condenado por destruição de provas, obstrução de justiça. Tem que provar. Tem aqui as leis que são federais, mas são mais brandas, e tem as perigosas. As perigosas para ele, que é a pior de todas, é a organização criminosa, que é a lei RICO, e depois a conspiração para tráfico sexual sob coação. E o tráfico de droga? Porque disseram que no jatinho tinha drogas. Então, e ainda tem mais, aqui tem transporte interestadual de pessoas para fins sexuais, ou seja, Tráfico não pode. E, enfim, tem aqui, lavagem de dinheiro é outra também. Lavagem de dinheiro é... Tráfico de droga entrou? Então, o tráfico de drogas, ele está sendo apresentado, né, dentro da questão de como é que ele explorava essas pessoas. Então, ele obrigava essas pessoas... Não é que ele... é complicado você, né, porque ele é um traficante, ele estava vendendo drogas, entende? Ou essas drogas eram para uso pessoal dessas freak-offs, entende? Você não pode... Porque, assim, algumas pessoas que estão lá indo testemunhar, não era ele que fazia o tráfico de drogas. Não era o P. Diddy que levava as drogas. Entende qual é a questão? Sim. Quem levava... Digamos que eu fosse o P. Diddy. Carla é o P. Diddy, tá? E você, Rei, é meu assistente. Quem levava as drogas? Era a Carla ou era o Rei? Era o Rei. Então, quem estava no tráfico de drogas é o Rei. Muitos dos assistentes aceitaram testemunhar porque foram, né, eles receberam, né, um direito de não se autoincriminar, porque muitos falaram, eu vou invocar aqui a quinta emenda, porque a pessoa não quer, nossa, eu vou falar que eu que levava droga, então eu estou confessando um crime, eu estou me autoincriminando. Então, eles receberam um benefício de que eles poderiam testemunhar e não seriam incriminados por este, né, determinado ato. Entende? Então, eles estão lá testemunhando, vão testemunhar que cometeram crimes, sim, mas receberam ali, né, vamos dizer, né, a regalia que acontece aqui. Você fala, se entrega e tem a redução de pena. Enfim. Não é nem uma redução de pena. Você não vai entrar numa persecução penal. Então, você recebeu, né, esse direito. Você me conta o que eu preciso saber, por pior que seja o que você vai me contar, mas você não vai ser, né, não vai enfrentar depois, né, uma acusação, né, você não vai encarar um crime. Então, várias pessoas vão contar que sim, eu levei drogas para as freak-offs. E aí, como era isso? Então, quem levava eram essas pessoas, não era o P. Diddy. O P. Diddy não levava nada. O que eles encontraram sim, várias drogas, isso que a gente está vendo aqui, até do site da TMZ. Ó, tá vendo aquele símbolo ali? É do Homeland Security. Sim. O HSI, ele é um órgão americano, que é um órgão de investigação. E qual é o problema do HSI para o P. Diddy? Porque quando é que entra... Olha, isso aí... possivelmente é um pedacinho de um êxtase. E tinha êxtase até com a cara do Barack Obama. Olha que loucura, né? Quando é que ele entra? O HSI, ele trabalha nas fronteiras. Se ele entrou, é porque possivelmente existe ali um crime que ele é transnacional. Senão, você fica só com o FBI. Porque... nos Estados Unidos, você tem várias agências. Você tem o FBI, o HSI, a CIA, um monte de agências. Mas cada uma tem uma área de atuação. O HSI são de investigações com foco nessa transnacionalidade. Tá aí o HSI. Quem vai cumprir essa busca e apreensão é o HSI. Vai achar... aquele monte de lubrificante, de óleo de bebê, achar fitas, pendrives, HDs, e vai achar muita droga. Que a princípio, mas essa droga está ali por quê?
para o consumo próprio, quem levou essa droga? Entende? Então, assim, o que a promotoria quer ali é mais do que, neste momento, punir os assistentes do Diddy, é demonstrar que, de fato, eles tinham ali que ele tinha ali uma organização criminosa, ou seja, pessoas destacadas, porque não era ele que produzia tudo isso, essa festa sozinho. Ele é tão maquiavélico que ele colocou no testemunho da Cassie, era ela, ele falava assim, agora você vai entrar aí num site de escortes, num site de profissionais do sexo, para escolher qual é o homem que eu quero que você vá manter relações sexuais. E ele dava, inclusive, as características. Tinha que ser negro, tinha que ter o pênis, vamos dizer, bastante volumoso, né? Então, assim, não era qualquer homem. Então, e o que ele fazia? Ele fazia ela ir lá e contratar. Entende? Então, assim, ela contratava o homem que ia acabar, inclusive, usando ela como um sex toy do próprio, da luxúria ali do P. Diddy. Tanto que 2 profissionais foram depor e contaram exatamente isso. Um deles, inclusive, que foi o primeiro a contar, que foi o primeiro a depor antes da Cassie, ele vai contar que viu ela assustada, chorando, que viu ela apanhando e que ele recebeu ordens do Diddy que ele não fizesse nada. E foi esse que falou de uma DST, uma possível DST de herpes, alguma coisa assim, não foi? Que estava relatando, tem um vídeo dele que vazou até na internet. Eu não tenho essa informação, Rei. Assim, quem vai falar das questões de doenças, de DSTs, vai ser a Mia, que é uma assistente dele, que é a vítima. Porque, assim, nós temos, para as pessoas entenderem, 4 vítimas que estavam previstas para falarem nesse tribunal. Uma que a gente sabe a identidade, que é a Cassie Ventura, a vítima número 1. Depois a gente tem a Mia. A Mia é uma assistente que foi vítima também, porque ele abusou da dignidade sexual dela. Depois a gente tem a Jane, que foi uma outra namorada, e a gente tem a Gina. A Gina simplesmente desaparece, não quer testemunhar, e as informações que a gente tem é que ela está numa outra ação civil contra ele e ela resolveu que ela não vai testemunhar. Então são essas 4 testemunhas. A Mia é que vai relatar que, infelizmente, né? A Mia não, desculpa, a Jane é que vai relatar a questão da DST, essa namorada dele. A Mia vai relatar os abusos também. A Jane, que está acontecendo, o testemunho dela começou na sexta passada, acontece hoje, segunda, deve ir até terça e quarta-feira, a gente deve ter os depoimentos dela ainda. E ela vai relatar que ela pedia, que ela já não aguentava mais, e ela inclusive pedia para que aqueles, né, profissionais do sexo, que eles usassem preservativos. Aí são frases do P. Diddy que ele vai falar, não, eu não quero ver preservativo nenhum. Eles vão performar sexo com você sem preservativo. Ou seja, ela alega que ela pegou várias doenças. Infecções urinárias, candidíase, um monte de DSTs. E assim, ela chora bastante, ela fica muito emocionada durante todo o depoimento dela, né? Inclusive, ela vai contar que toda a vida, né, médica dela de saúde era controlada pelo P. Diddy. Que quando ela tinha uma melhora, o que acontece? Ela tinha que voltar a fazer aquilo que ele mandava.